Ai, ele vai falar sobre a origem, evolução e estilos da escrita. Carlos Orcades, venha pra cá. E aí, deixa eu ver o livro aqui, a Evolução da Escrita, História Ilustrada, Senac do Rio de Janeiro. Quanto tempo você levou olha, para fazer essa pesquisa, para fazer a pesquisa desse livro aqui? Uns 30 anos, mais ou menos. Porque tudo começou na Inglaterra, onde eu estudava. Aí eu estudei tipografia e comecei a juntar material. Agora, escrever o livro foram 2 anos, mais 6 meses diagramando e mais uns 3 meses cortando o texto. Você mesmo que diagramou, né? Tudo, fiz tudo. Com a ajuda de Guilherme e meus outros companheiros lá, Aline. Olha só. Esse livro é o primeiro livro em português que tem todas as escritas que o homem fez, desde antes da nossa escrita romana até os dias de hoje, que você tem os melhores designers. Agora, e essa foto sua aqui na contracapa é uma foto quase... misteriosa, porque a gente vai ficando... A primeira foto no começo do livro eu tinha 25 anos. Essa aqui, já os anos se passaram, então é uma foto mais oculta para então, tá bem não mostrar. Tá bem oculto, você está me cheirando a coisa lá de ocultista inglês e tal, os anos que você foi lá, foi lá mesmo. Olha aí. E o Brasil tem uma tradição em artes gráficas, não tem? Assim, sinto discordar. Não porque, tem não, é? Não, quando o Dom João VI veio, fugido lá de Portugal, é que ele trouxe as primeiras gráficas, porque era até proibido você ter gráficas no Brasil, porque não queriam que as pessoas fossem inteligentes, lessem e quisessem se libertar. Hoje em dia também está quase assim. Está cada vez mais, né? O videoclipe transformou tudo em 3 minutos, né? A nossa cultura é toda baseada nos clássicos gregos, são livros dessa... E o videoclipe, a cultura de hoje é isso, 3 minutinhos. Agora, quando eu digo, bom, não tem a tradição, mas tem jovens talentos, digamos assim, nós temos que são... ótimos designers. Né? O problema, há até registro de uma prensa que veio quando Anchieta veio, mas a prensa ficou não sei quantos anos parada, encostada, porque não tinha nem quem operasse a prensa. Então, realmente, gráfica no Brasil veio com Dom João VI e lentamente, eu acho que agora, no século XXI, é que a gente está tomando consciência de que a letra é uma coisa muito importante. Se você pensar, o que é mais importante no mundo hoje? Informação, né? E o que carrega a informação? É a letra. Então, depende da letra o bom funcionamento da informação ou o mau funcionamento. Bom, o homem começa a desenvolver a escrita para registrar a sua história, não é? Ou não? Foi isso, exatamente. No fundo é isso, né? Quantos anos Lucy tem, nosso mais velho fóssil? 3,5 milhões de anos, mais ou menos. Vamos arredondar para 5 milhões. A gente ainda vai descobrir que há 5 milhões atrás os primeiros hominídeos vieram. Se a gente pensar que há 5 milhões de anos o homem é homem das cavernas e que só há 10 mil anos atrás ele deixou de ser homem das cavernas porque ele começou a se agrupar e aí quando junta gente dá confusão, né? E aí o que acontece? Tiveram que inventar a escrita. O primeiro registro que a gente tem de escrita é contabilidade, tanto os sacos de trigo quanto as galinhas, etc, etc, etc. Então, a escrita... Isso data de quando? Isso uns 6 mil anos antes de Cristo. 6 mil anos atrás. E qual era que escrita era essa? Era uma escrita cuneiforme, mas atenção, eu acho que a gente vai descobrir ainda que a escrita tem 10 mil anos. Quando o Bush joga aquelas bombas lá no Iraque que destroem o bunker do Saddam e tal, na verdade o Bush está destruindo milênios de cultura, porque a cultura ela está enterrada, né? Enterrada em camadas. Em camadas. Então o nosso querido carniceiro Bush, ele destruiu acervos fantásticos com essas super bombas dele, que nunca vão ser descobertas. Mas eu acho que a escrita a gente vai descobrir que há 10 mil anos atrás ela começou. Por exemplo,
Os hieroglifos não são a primeira forma de escrita utilizando aqueles símbolos. Não, vamos voltar no tempo. Havia, primeiro, pouca gente no mundo, né? Povoadozinhos situados aqui e lá. Aos poucos, esses povoados foram desenvolvendo escritas. Mas, se você imaginar que naquele tempo a palavra normatização não existia, era tudo muito confuso. Os alfabetos tinham, assim, centenas de, vamos chamar de caracteres em vez de letras. Ou eram desenhozinhos que a gente chama de pictogramas, como eram os hieroglifos egípcios. Ou eram outras escritas e tal. Quer dizer, os hieroglifos são apenas uma das formas. O que acontece? 2000 anos antes de Cristo, 4 dessas escritas locais se encontram, geram uma escrita que pela primeira vez não era cheia de letrinhas e caracteres, tinha uns 25 mais ou menos. A gente chama isso de alfabeto proto-canaanita, porque era lá na terra de Canaã, que hoje é Palestina e Israel. Esse alfabeto evoluiu para o alfabeto fenício. Os fenícios não eram guerreiros, não destruíam nada, né? Comerciantes. Eles eram mercadores, os mais inteligentes. Então eles levaram essa mercadoria, que era o alfabeto, para vários lugares. Você encontra o alfabeto dos fenícios na Índia, em vários lugares da Ásia. A gente aí vê como eles andaram. Mas esse alfabeto dos fenícios ainda utiliza um ou outro símbolo, não utiliza? Utiliza. O alfabeto fenício é a raiz do grego. E o grego é a raiz do nosso. Tem uma coisa que eu acho curiosa, é o tal negócio do Champollion, né, decifrando os hieroglifos. Se eu não me engano, tinha outras pessoas que também naquela época estavam já decifrando, só que não estavam com Napoleão, aí ficava mais difícil de aparecer. Mas, porque, o que eu acho, são coisas assim da história que eu acho meio quase que sobrenaturais, né? Não é possível que aquele tenha sido o único documento traduzido com versão em três escritas diferentes, né? Foi o único que foi encontrado. Depois disso foram encontrados outros documentos? Foram, mas o negócio do Champollion foi a sacação. Ele olhava, o que é a Pedra de Roseta? É um decreto do rei Ptolomeu, da dinastia da Cleópatra. Eles eram gregos, não eram nem egípcios, né? Já era uma dinastia grega. Então, Ptolomeu fazendo o decreto em 3 idiomas. O demótico, que era um hieroglifo simplificado, o hieroglifo, que era mais complicado, e grego. Ele notou que algumas dos hieroglifos tinham umas rodelinhas em volta. Vamos chamar isso de encapsulados. E ele descobriu que os nomes próprios eram encapsulados. Então, o que ele fez? Ele começou, por analogia, a comparar o que tinha no grego com o demótico e com o hieroglifo, e aí ele descobriu. Nós temos aqui, a gente tem telão, vamos ver o que nós temos no telão. Aqui o que é? Isso é a Pedra de Roseta. É a pedra Você tem, acho que o hieroglifo em cima, o grego e o demótico estão no meio embaixo. Essa pedra é enorme, uma coisa assim, está no British Museum. Exatamente, é gigantesca mesmo, né? No caso, o Champollion, apesar da sacada, né, de saber que ali era o nome do faraó e que se referia a essa ou aquela época, além da sacada, ele tinha que conhecer grego. Claro. E conhecia muito bem. Essas pessoas conheciam não só grego, mas vários idiomas mortos. E a tradição, uma das coisas desse livro que eu descobri é o seguinte, que os impressores no passado, aí a gente está voltando até medievais, nem só Renascença, eram uma elite que, junto com os nobres e o clero, eram os mais poderosos da sociedade. Porque o clero queria livros para propagar a doutrina, né? Os reis queriam que o nome deles estivesse lá para os filhos dos reis assumirem, etc. Certo. E quem dominava essa técnica? Eram os escribas primeiro, depois os impressores. A gente tem, no tempo, por exemplo,
Você tem na Renascença um chamado Aldus Manutius, que disse assim: atenção, os livros até hoje são feitos à mão, são peças únicas, vamos reimprimir esses clássicos. E aí ele reimprimiu os clássicos gregos, até livros que eram meio perigosos, para a época tinha a Inquisição, né, que limitava a coisa. Virem, tira, depois a gente vai botar outros slides, tá? Tinham também os livros lá os livros dos alquimistas, né, que também eram perseguidos pela Inquisição, achavam que aquilo era bruxaria, etc. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que a gente sabe, por exemplo, que tem traduções na Bíblia, no Velho Testamento, por exemplo, em que colocam Moisés de chifre. Moisés desceu da montanha e tinha chifres na cabeça. E a gente sabe que era um halo que estava escrito, mas na Idade Média, quando os monges iam apenas para manter aquilo vivo, iam copiando e copiando e copiando, que aliás eu acho uma tarefa fantástica, né, de paciência e humildade, né? Os iluministas lá, e pegavam, de repente, um tracinho em cima de uma palavra que queria dizer halo, por ser copiado só meio tracinho, virou chifres. Será? Essa eu não conhecia. Por isso que tem, até o Michelangelo põe Moisés com 2 chifres na cabeça e tal, né? Isso deve ter acontecido com muita coisa, né? Quando passa por esse período as interpretações variadas. De copiar. Claro. Porque você às vezes copia. Claro. Até hoje em dia, de vez em quando, você pega um documento para copiar e sem querer você copia uma ou outra palavra errada. Uma segunda versão, uma terceira. E muda o sentido. Isso, através da história, deve ter acontecido milhares de vezes. Milhares de vezes. Até hoje em dia, né? A gente ouve uma coisa completamente diferente do fato. Vamos ver mais o que tem de foto aqui, por favor? Vai passando, Miriam, para o Carlos e falando. Aqui aí são escritas antigas, tem uma ali que é cuneiforme, da esquerda, que é com cunhas. Você também tem as escritas pictográficas, são bem primitivas. Aquela de 2 quadradinhos é das mais antigas, ainda são desenhozinhos e não escritas, porque você tem várias maneiras de se comunicar, vários tipos de alfabetos, né? O hieroglifo é por imagens, a nossa língua é por som. Você fala cavalo, aí dentro da sua cabeça você procura cavalo, 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 aí vem a imagem e aí você identifica. E ali, a última linha direita... Aquilo é uma cuneiforme, se é que eu estou enxergando bem. Mas, ó, se você virar para trás, aqui talvez seja mais fácil. Não, mas é ela mesmo. Vamos mais, Miriam, vai passando. Aí, essa meia esfinge que tem aí, é o tal alfabeto que eu falei, que foi o primeiro alfabeto simples, que era o resultado do cruzamento dos hieróglifos egípcios com as escritas cuneiformes, com a escrita de Micenas. E aí, repara que o desenho das letras é mais simplificado. É verdade. Né? Você vê um X ali... Aí já se percebe o tataravô de um alfabeto. Exatamente. E desse evoluiu o fenício. E aí o fenício é que saiu espalhado pelo mundo. A gente vê à direita o grego. O nosso romano não descende do grego moderno. O nosso romano descende do grego arcaico, que foi para as colônias gregas em volta da Itália lá. Vamos lá, vamos em frente. Isso aí é século I depois de Cristo, Roma. Essa letra é a base de todas as letras que nós usamos hoje, maiúsculas. Esse é considerado, chama-se coluna trajana, é considerada a letra mais perfeita que o homem já desenhou. Então, dela nasceram todas as maiúsculas que a gente usa até hoje. Quando é que surgiram as minúsculas? As minúsculas é outra história engraçada. Carlos Magno... em 700 e tanto, que era o dono do mundo, teve uma visão. Ele disse assim: vou criar a primeira identidade visual da história. Todos os escritos, lembramos que as letras eram ainda manuscritos, os livros, todos os escritos do meu reinado, e você sabe, você viu o Nome da Rosa, o filme? Do Humberto Eco? É o livro do aquelas equipes maravilhosas de pessoas, os copistas, os tradutores, iluministas. Vale a pena ver esse filme todo dia, né? De tão bom. Enfim, o que eu estava falando que eu esqueci? Eu estava perguntando a você como é que surgiram as minúsculas. Eu sempre... Você embarcou pelo Carlos Magno. Exatamente. Aí Carlos Magno disse assim:
Eu quero que todos os escritos do meu reinado sejam feitos com uma letra bonita, fácil de escrever e inteligente. O que é uma letra inteligente? Fácil de entender. Aí, até hoje, para você datar livros, se você vê aquela letra que se chama minúscula carolíngia, você diz, é daquela época. Então essa letra daí ficou o nome, quietinha. inclusive. Carolus Magnus, Essa letra de Carlos Magno ficou guardada. Vamos ver a foto. É essa aí, a Tá aí. carolíngia. Então o que acontece? Na Renascença, 1400 e tanto, o homem resolveu redesenhar o mundo. Inclusive a letra. A arquitetura mudou, inventou-se o desenho de perspectiva, o sombreamento. Leonardo, aquela figura fantástica, inventou tudo, disse tudo. Eles disseram, vamos redesenhar o alfabeto outra vez. Então, para caixa alta, para maiúscula, eles pegaram a Capitalis Romana, que é aquela que passou agora. E a minúscula eles tiraram daí porque eles acharam que era do século I. Houve um erro histórico aí. Olha. Então, é uma letra, essa é a mãe da nossa minúscula ou caixa baixa. Agora, Carlos, na época, vamos pegar assim, duas figuras que mandaram no mundo. Você falou no Carlos Magno, e tem o Suleiman, o Magnífico, Suleiman I do Império Sultão o Gran Sultão do Império Otomano, né? Toda a escrita oriental, ela tem uma leitura da direita para a esquerda. E a nossa, a ocidental, tem a leitura da esquerda para a direita. O que determinou isso? Foi, novamente, uma coisa de domínio, de dominação, de poder? O que foi? É muito difícil dizer, mas assim, se você pensar na lógica, você quando escreve da direita para a esquerda, a sua mão não passa por cima do que você está escrevendo. Se você escreve da esquerda para a direita, a sua mão está passando por cima. Eu estou te dando uma razão lógica. Agora, várias escritas são da direita para a esquerda? E da esquerda para a direita também. Não, eu sei, mas para não passar por cima, elas são em colunas. Também. Se você pegar um jornal de Hong Kong, você vai ver que eles escrevem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e de cima para baixo. É uma confusão. A tendência do alfabeto deles, do kanji, dos alfabetos orientais, é morrer, porque é um alfabeto em expansão. Você não tem, como o nosso alfabeto, que é perfeito, maravilhoso, com 26, 27 letras, você escreve tudo, né? Um autor do século XVII, ele disse, com 27 soldadinhos de chumbo, eu domino o mundo, que eram as letrinhas. Agora, esqueci outra vez o que eu estava falando. Estávamos falando da escrita para a esquerda, para a direita, e da direita para a esquerda. Exatamente. Por que o Ocidente acabou prevalecendo? Você disse por causa da tendência de escrever... mas o Ocidente prevaleceu porque é mais malvado do que o Ocidente, do que o Oriente, né? Porque sabem guerrear mais. Não é? A gente, quando pensa na glória do povo árabe, nos povos, quando os espanhóis chegaram lá nos Incas, os Incas eram muito mais adiantados. A única coisa que os ocidentais sabem fazer bem é matar e quebrar e destruir. Porque nós destruímos culturas maravilhosas pelo mundo. Mas, se você pegar o Japão medieval, também eles eram legais, né, nessa área. Bárbaros. Não eram bem legais. Bárbaros. E tem uma coisa curiosa. Se você pegar Cortés, que época é? Cortés é mais bárbaro ainda. Pois é, mas se você pegar a civilização que ele destruiu totalmente lá, que é a civilização asteca, e pegar na mesma época a civilização japonesa da mesma época, a dos astecas era muito mais adiantada que a dos japoneses. Claro. Quer dizer, se não tivesse destruído a civilização asteca, a gente estava usando aqui televisão do Yucatán, de Ciudad del México. Provavelmente. Né? Não só isso. Os incas, eles faziam trepanação de crânio. Você encontra múmias e restos com pedaços da cabeça cicatrizados. Quer dizer, eles abriam o cérebro, fechavam e a pessoa não morria. Isso a gente não sabe. Não, claro que sabe, porque cicatrizava. Não, tá certo. Eram feridas antigas. Não, o que eu digo é o resultado, se havia melhora do paciente ou não. Se virava acho que abriam, olhavam, fechavam, você vai ficar assim mesmo. Não, e o cara ficava lá pro resto da vida, né, quietinho. Tem escrita asteca e tem escrita
Maia é diferente. Os maias são mais difíceis. Agora, essas escritas são muito... Eu não sou versado nessas escritas, mas elas são muito complicadas e não estão completamente decifradas. Tem muita coisa. Existe uma escrita que é um dos grandes mistérios, é o disco de Faestus, que é um pedaço de pedra com um texto escrito circular, que é o grande mistério do mundo. Ninguém nunca conseguiu decifrar. E onde foi encontrado esse disco? Ele foi, acho que lá na ilha de Creta, lá por aquela área. Lá nas ilhas gregas. Então, a origem seria de um povo que habitou ali naquela área. Mas tem muito, eu acho... Mas esse aí esse é fascinante, essa história. É um mistério, todo mundo tenta decifrar e nunca ninguém conseguiu decifrar um mínimo detalhe. Eu acho que eu tenho no livro aí. Cadê? Não sei se está fotografado, se tá ampliado. Não está, então vamos ver aqui. É uma coisinha simples. Mas, desde que não se decide. Mas complicada. Está aqui. Essa escritinha aqui, bom, isso aqui é um dos mistérios da humanidade. Quem decifrar isso está famoso forever. Essa aqui. E você tem o original aqui, você tem aqui a transcrição. Gente, e não se tem nem a menor noção de nada. Isso aqui. Nada. Não tem referência nem paralelo com coisa nenhuma. E o pior... Aquela escrita proto-cananita que gerou a nossa, tem elementos dessa escrita. Realmente, isso é um assunto extraordinário. Parabéns pelo livro. Muito obrigado. Eu conversei aqui com essa figura fascinante, que é o Carlos Orcades. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Hoje em Intercine.